Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dessa série nossa de cursos do Zero ao CRUD com o Django Framework. E na última aula nós fizemos o cadastro, utilizando nosso model form. Conseguimos bloquear requisições que apresentam erros, porém não estamos exibindo os erros, não estamos explicando por que a requisição não está sendo processada. Tá? Da mesma forma, nós resolvemos isso no outro vídeo com a criação de novas tarefas e ficamos de resolver a edição das tarefas também, que submete um formulário, tá? Então, vamos fazer nessa ordem. Vamos resolver as validações com o nosso edit, Vamos fazer nosso edit, implementar o form lá, ver que diferenças que nós podemos ter, E depois como que a gente finalmente coloca esses erros aí, explicando para o usuário o que aconteceu e como que o Django trabalha com essa captura e tratamento de erros, Então, vamos lá, vamos ao código. Então, nós vimos na aula passada, no nosso cadastrar, Nós criamos um form, request post, se o método for válido, Ou seja, se o formulário for válido, a gente salva, senão a gente retorna para as tarefas. E pessoal, olhando aqui o nosso editar, a gente consegue perceber que vai ser muito próximo disso que a gente já fez, tá? Então, o que a gente faz aqui na nossa view editar, A gente recebe um ID lá pela rota, Busca essa entidade, coloca dentro da variável tarefa, e se o método for post, a gente faz esse processamento aqui, tudo bem? Então, vamos alterar isso aqui, Nós já vimos que o nosso form ele já faz isso pra gente, Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer if request. Não, perdão, vamos colocar o nosso form, Então, o nosso form ele vai vir de onde? Ele vai vir do nosso tarefa form, que será gerado a partir do request.post, certo? Então, a gente vai pegar, deixa eu só quebrar o terminal aqui, pronto. A gente vai pegar a requisição que está vindo por post, certo? Converter ela em tarefa form e colocar dentro dessa variável. E aí a gente consegue fazer a pergunta, If form.isValid, ou seja, se esse formulário for válido, a gente vai lá e faz o nosso salvamento, Nossa persistência no banco de dados, tudo bem? Então recuperamos, pegamos lá pelo ID, colocamos aqui a requisição e vamos dar um save, tá? E vamos observar o que vai acontecer, Se for válido, ele vai dar um form save e vai retornar para nossas tarefas, Então vamos lá, Python manage.py-run-server, vamos rodar. Vou editar esse teste aqui, tudo bem? Vou chamar ele de teste edit form, tudo bem? Vou colocar aqui 1, 2, 3 e vou clicar em editar. E reparem, pessoal, que esse teste instance e esse teste edit form, eles permaneceram, Então, assim, ele escutou lá as mudanças do meu formulário, As informações que vieram, porém ele não substituiu, tá? E o que de fato que está acontecendo aqui, pessoal? Se nós lembrarmos um pouquinho na nossa aula passada, eu falei um pouquinho, e pode ser que tenha passado despercebido, Que eu falei um tanto quanto rápido, que é o seguinte, primeiro, vamos observar o que a gente está fazendo aqui e o que a gente está fazendo aqui. Via de regra, nós estamos fazendo a exata mesma coisa, com diferença que nós estamos buscando essa tarefa lá no nosso banco de dados por ID, tudo bem? Só que reparem que tarefa é uma coisa e form é outra coisa, São variáveis diferentes. Eu lembro de ter comentado no vídeo passado de que quando a gente faz o form save, que é de fato o método para a gente atualizar registros, para a gente salvar, Só que o que acontece? Quando ele não encontra o mesmo objeto dentro do banco de dados, ele vai lá e cadastra esse objeto, ou seja, esse objeto ele passa a existir. Se ele reconhece que esse objeto já existe no banco de dados, ele vai lá e substitui, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar um jeito de falar para o Django aqui que esse form aqui, ele existe, que ele é essa tarefa, tudo bem? E a partir do momento que ele entender isso, que a nossa ORM, que manipula os dados, compreender isso, que form está fazendo a relação com tarefa, aí de fato nós conseguimos
fazer a atualização desses dados, tá? E o Django faz isso de uma forma muito fácil para a gente, tá? Quando a gente faz aqui o form, tarefa form request post, nós podemos acrescentar aqui um argumento que se chama instância, tá? Então aqui a gente vai estar falando que esse formulário que a gente está convertendo aqui é a exata representação do modelo de tarefa, ou seja, é uma instância de tarefa. Então eu posso vir aqui e falar instância igual tarefa, ou seja, o objeto que será convertido aqui da minha requisição post, que será transformado em tarefa form, ele é a exata representação de tarefa. E dessa forma agora, a nossa ORM compreende que esse objeto já existe do banco de dados. E agora quando ele for fazer a persistência, ele vai substituir ao invés de acrescentar. Então, vamos testar, né? Vou quebrar aqui o terminal, Python, manage.py server. Esse Django atualizado aqui, eu vou editar ele. Django form. Descrição atualizada. E vou clicar aqui em editar. E agora repare que ele foi de fato substituído, não foi gerado um outro ID, né? Ele preservou o ID e substituiu de fato o objeto. Beleza? Então, tranquilo, pessoal. Vimos aqui então que é a mesma coisa para a gente fazer o save e o create, né? Com diferença que a gente tem que informar a nossa ORM que esse objeto ele já existe e existe dessa forma, tudo bem? A gente está querendo fazer referência a essa tarefa que veio lá pela URL e a gente buscou na base de dados. E agora vamos para a nossa segunda parte da aula, né? Que é, de fato, vamos testar, né? Inclusive, se está pegando aqui a validação, né? Então eu vou editar isso aqui, eu vou deixar nulo, tá, pessoal? Vou clicar aqui em editar. Repare que ele renderizou e voltou os dados, né? Ou seja, ele não salvou, tudo bem? Então, ele está caindo aqui no false. É válido? Não, não é válido. Ele está vindo aqui e renderizando novamente o nosso template, tudo bem? Então, tranquilo. O que a gente tem que fazer agora, né? Tanto para o cadastro quanto para o editar, as nossas validações já estão sendo feitas, né? Agora a gente precisa dar um jeito de informar o usuário porque, afinal de contas, não está conseguindo ser processada a requisição, né? E utilizando o mesmo form, pessoal, o Django ele consegue juntar tudo isso e trazer uma solução muito elegante para a gente, tá? Então, vamos resolver o problema do cadastrar primeiro e depois a gente replica para o editar? O que nós vamos fazer aqui? Quando a gente tem o nosso form, além daquelas propriedades que ela compartilha do model, que existem as restrições lá, né? Ele também tem uma propriedade oculta, que é a própria dele, que é uma propriedade de erro, ou seja, se der algum erro, ele vai preencher um erro naquelas colunas que a gente colocou, naquelas propriedades que a gente colocou. Lembra que a gente fez uma list de propriedades string que colocava título, descrição, data e status? Exatamente naquelas. Então, para cada uma dessas propriedades, que ela é importada do nosso model, a gente consegue ter erros, certo? E os erros são baseados naquelas restrições que a gente colocou aqui no model, tá? Então, qualquer coisa que esteja fora dessas restrições que a gente planejou, o Django entende que é um erro, tá? Então, como que a gente pode utilizar isso daí de fato, tudo bem? Então, já vimos aqui que se for válido, ele vai salvar e redirecionar, beleza? E se não for, tudo bem? Então, se for válido, ele encerra aqui. Se não for, ele vai vir nessa linha aqui, tudo bem? Essa linha aqui é onde o formulário não é válido. Então, se ele não for válido, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar essa página novamente. Então, ele vai voltar para onde estava com uma diferença. Ele vai carregar as informações do form, tá? Então, se for válido, se não for, eu vou fazer aqui novamente um return render, tudo bem? Opa, render. Passar aqui a nossa requisição. Vou falar para ele que ele vai receber o to-do list cadastro.html, tudo bem? Mas não só isso. Eu vou passar aqui por variável de contexto agora o meu formulário, o meu form, que já possui a validação, tá? Então, se a validação falhar, essa variável form, lá naquelas propriedades de erro que eu comentei, vai estar preenchida. E se tiver preenchida, eu quero utilizar elas para exibir uma mensagem lá no nosso template. E para a gente trazer dados daqui e enviar lá para o template, a gente utiliza as variáveis de contexto, né? Ou a gente já fez das outras vezes. Então eu vou chamar aqui de
Vou chamar aqui de form mesmo, tudo bem? E vou falar, ele vai ser representado lá no template com o nome form e está pegando os dados dessa variável form aqui, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu derrubar aqui o servidor. Agora que eu estou passando essa variável de contexto lá para o meu template, eu posso vir aqui no meu cadastro, tudo bem? Onde eu tenho acesso, além do template agora, da minha variável de contexto. E vamos ver o que a gente quer fazer, né, pessoal? A gente quer fazer o seguinte. Ao clicar no botão, tanto aqui no editar quanto no cadastrar, tá? Tem o título, né? Tem o input, tem o input text aqui, né? O label input text, e eu quero exibir a mensagem de erro aqui nessa parte de baixo, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então eu tenho o label, tenho o input, e imediatamente aqui embaixo eu quero demonstrar aquelas mensagens. Então, visto que eu já tenho aquela variável de contexto, eu posso utilizar aqui essa diretiva Django sem os porcentos, né? Porque aqui a gente só está querendo printar um valor na tela, tudo bem? Então eu vou falar, aqui eu chamei de form, tudo bem? Eu vou colocar lá form, ponto, a propriedade que eu quero, ou seja, minha propriedade título, e vou colocar lá os erros que o título pode vir a ter, ou seja, deu erro no título, ele vai lá e vai colocar título.erro e o erro que causou a restrição, né? A violação daquelas restrições que a gente colocou. Igualmente, pessoal, para as outras, né? Então aqui na descrição, vou colocar aqui, então aqui a descrição. E data, mesma coisa. Perfeito? E vamos testar então, para ver se é realmente isso que acontece, né? Só conferir aqui, cadastrar, return, beleza, para funcionar. Vamos iniciar aqui nosso servidor. Nova tarefa, vou clicar em cadastrar direto, que é para dar erro. E deu um probleminha aqui, vamos lá. Template loader 19, get template. Tá dando um problema lá no nosso form, tudo list. Eu escrevi cadastro, né? Cadastro, perfeito. Salvamos. Vou então atualizar, beleza? E olha só, esse campo é obrigatório. Deixa eu voltar lá no... Então aqui, a primeira vez que a gente clicou, tudo bem? Se eu colocar aqui agora com os campos vazios, ele já informa que o campo é obrigatório. Por quê? Ele exibe essa mensagem? Porque a gente colocou lá nas restrições do model que ele não podia ser nulo nem branco, né? E a mensagem padrão do Django para esse caso é que o campo é obrigatório. Se nós testarmos outra restrição, por exemplo, colocar aqui um campo com mais de 30 caracteres, é isso? Então, coloquei lá no nosso model 30 caracteres, né? No máximo 30 caracteres. Se eu colocar aqui mais de 30 caracteres, clicar em cadastrar, ele fala, certifique-se que o valor tenha no máximo 30 caracteres, ele possui 78. Então essas informações o Django já consegue resolver para a gente de maneira elegante, né? Então, se eu colocar aqui agora valendo, descrição, ok, vou colocar uma data qualquer aqui, clicar em cadastrar, ele consegue fazer a persistência para a gente, tá? Então dessa forma a gente consegue capturar os erros. Então aqui nesse caso a gente está pegando os erros de cada propriedade e colocando ali de acordo com o seu layout ali, né? Mas vocês, claro que se vocês quiserem depois colocar um CSS, colocar isso dentro de uma tag spam e estilizar, né? Tenho certeza que vai ficar muito melhor do que o meu, beleza? E vamos resolver isso aí então no caso do editar, né? Que vai ser rigorosamente a mesma coisa. Então, editar, se o formulário for válido, ele vai redirecionar aqui. Se não for, ele vai passar para essa linha. Então aqui seria o else, tudo bem? Deixa eu quebrar aqui no terminal. Então vou colocar aqui então que ele vai fazer o return render da minha requisição, tudo bem? E aqui, pessoal, eu preciso passar duas coisas aqui, né? Primeiro o template, claro, né? Três coisas, né? Então vamos lá. Tudo list /editar .html. Então passei o meu template. Só que aqui na minha variável de contexto, repare que para eu puxar aquelas propriedades da minha tarefa e preencher lá, eu já tenho que passar uma variável de contexto
que é a tarefa, tudo bem? Então essa eu vou ter que continuar passando, senão ele não preenche para mim as informações antigas que estão cadastradas, tá? Então eu vou continuar passando a tarefa, só que aqui eu posso incluir mais de uma variável de contexto, tá? E como que a gente pode fazer? Então tarefa, vírgula, e aqui a gente vai passar o nosso form. Então as variáveis de contexto, pessoal, não se limitam em uma variável. Se você quiser passar várias variáveis aqui de contexto, é plenamente possível, tá? Os dicionários aqui, né? O dicionário nesse caso, ele delimita o nosso contexto e tudo que a gente passar aqui vai ser visível pra gente lá no template, tá? Então, return render, tem tá falando que não tá fechado, mas acredito que tá certo, né? Acho que tá certo, ele tá viajando. Então vamos testar. Python, manage Py, run server. Faltou uma vírgula aqui, né? Beleza. Agora está perfeito. Vamos lá, entrar. Vamos no editar. Esse agora valendo. Agora valendo editado. Descrição editada. Só que eu vou tirar a data. Tudo bem? A hora que eu clicar aqui em editar, ele regressou. Tudo bem? Então, a gente não está fazendo nada, né? A gente só está passando a variável de contexto. A gente vai lá no nosso editar e vai fazer aqui a mesma coisa, né? A gente chamou lá de form. Então, vamos abrir aqui a diretiva Django. Então, reparem que a gente já está utilizando a tarefa aqui como variável de contexto, tudo bem? E a gente tem uma outra variável de contexto que agora é form, né? Então, form.título.errors. Então, todos os erros do título, todos os erros de descrição e todos os erros de data, beleza? Salvei, deixa eu rodar aqui novamente, beleza? Agora valendo editado, né? Vou arrancar aqui a data e repara, esse campo é obrigatório, ele renderizou, buscou o valor antigo. Se eu colocar aqui sem nada, ele também fala, esse campo é obrigatório. Como ele renderiza, ele puxa a informação antiga, tudo bem? Vou aqui agora valendo editado, status ok, e agora ele passa da nossa validação e retorna aqui para a nossa lista. Beleza, pessoal? Então, dessa forma a gente conseguiu fazer com que o Django validasse e trazesse os erros de restrições lá do nosso módulo aqui para o nosso template, para a gente informar o usuário por que não está dando. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.